Senhor presidente, meus colegas deputados, servidores que acompanham essa sessão, em especial os servidores da Secretaria de Fazenda, os agentes tributários estaduais, os fiscais de rendas, demais servidores, aqueles que acompanham a nossa sessão. Senhor presidente, antes de ser deputado, com muito orgulho, sou funcionário público do Estado, da Secretaria Estadual de Fazenda, há 33 anos. E dentro de todo esse período, como funcionário, tive a oportunidade de trabalhar em várias regiões do nosso Estado. Tive a oportunidade de trabalhar dividindo o mesmo espaço, às vezes o mesmo dormitório, com vários colegas que estão aqui presentes, hoje outros que não estão, outros que já se foram, mas que fazem parte dessa história do fisco sul-mato-grossense. Não estou aqui para agradar nem A nem B. Estou aqui, em primeiro lugar, com o entendimento do meu papel como parlamentar, como representante da sociedade acima de tudo. Mas não posso, nessa discussão, nesse momento, nessa casa, em torno de um projeto de lei enviado pelo Executivo, não posso me omitir, até pelo conhecimento, pela vivência que tenho, dessa questão da nomenclatura das categorias que compõem o grupo de tributação, arrecadação e fiscalização da Secretaria da Fazenda. Assim como o deputado Osvani veio e ocupou aqui o espaço para se manifestar, quero legitimamente também me manifestar. Cumprir o meu papel, que cabe a mim fazer, pela experiência que eu tenho. É minha obrigação. E nesse sentido quero ser entendido. Secretaria de Fazenda, senhor presidente, ela é composta, o grupo tributação e arrecadação e fiscalização, por duas categorias. Pela categoria dos fiscais de rendas e pela categoria dos agentes tributários estaduais. Os fiscais de rendas têm hoje em torno de 200 fiscais na ativa, trabalhando, ajudando o nosso Estado. E os agentes tributários estaduais também, em torno de 900 a 1.000 ATS na ativa, distribuídos em todo o nosso Estado, em todos os municípios, também cumprindo o seu papel. Acontece que essas categorias, ao longo do tempo, desde que foram criadas lá atrás, ainda quando o Estado foi implantado, do agente de fiscalização tributária, o exator e o fiscal de rendas, que posteriormente foram unificadas as duas categorias de agente de fiscalização tributária e o exator, criando-se o agente tributário estadual e permanecendo o fiscal de rendas. De lá para cá, é justo se dizer, e aqui estão os ATS que são testemunhas e os fiscais que são testemunhas também, que de lá para cá, senhor presidente, sempre teve uma coisa que incomodou muito, principalmente os ATS. O seu legítimo direito de ter na sua nomenclatura aquilo que na prática faz e aquilo que por lei lhe é atribuído, que é a competência de tributar, arrecadar e fiscalizar. Por isso, o pleito que foi feito junto ao Executivo nesse momento para que se enviasse a essa casa um projeto para dar a denominação adequada do cargo à função, o de fiscal de tributos estaduais. Por quê? Porque a sociedade assim o reconhece, o ATE. Ninguém, em nenhum lugar, e eu falo por experiência própria, em todos os lugares que trabalhei, ninguém chega ao ATE, todo mundo trata como fiscal, porque assim o é. Ninguém fala, vai ATEzar, vai fiscalizar, porque ele faz isso, ele fiscaliza. Esse é o papel. E eu não consigo, senhor presidente, com todo o carinho e respeito que eu tenho aos meus amigos fiscais de rendas, falei isso para o Clóvis, o presidente que está aqui, falei para ele claramente,
inclusive como parlamentar, aqui nessa casa, tenho em todos os momentos defendido a instituição Secretaria de Fazenda como um todo, sempre. Não teve um momento que veio aqui um projeto de interesse dos fiscais dos ATS que eu não tivesse à frente para defender. Faço porque é minha obrigação, porque tenho conhecimento, conheço a casa e conheço como funciona a Secretaria de Fazenda. Como foi o projeto ano passado, aprovado aqui, no apagar das luzes, que criava uma indenização que beneficia, na verdade, uma grande parte aos fiscais de rendas. Perguntei ao Clóvis, perguntei ao Marco Aurélio, pode votar, votamos. Encaminhei a votação aqui com o presidente Gerson Domingos para que fosse aprovado. E nessa questão, não estou aqui defendendo apenas pelo fato de ser ATE. Eu tenho 35 anos de contribuição, de carreira, estou prestes a aposentar, gosto do que faço e tenho orgulho de ser ATE. E busco desempenhar minha função como deputado da melhor maneira possível. Mas nós precisamos colocar um fim nessa novela. Nós precisamos. É legítimo o direito que tem os ATS de querer ter no seu nome a nomenclatura adequada à sua função. É só isso. Se o Executivo mandou o projeto, senhor presidente, se o Executivo, deputado Júnior Mock, que é líder do governo, gostaria, deputado Júnior Mock, inclusive, prestasse aqui comigo, acompanhasse aqui a minha linha de raciocínio. Vossa Excelência, deputado Júnior Mock, que é líder do governo, que acompanhou toda essa discussão conosco. O governador falou por diversas vezes, estou enviando o projeto porque com 8 anos como governador, tenho o convencimento que o projeto é justo. Por isso que o governador mandou. Foi o convencimento do governador, foi o conhecimento da Procuradoria-Geral do Estado, foi o convencimento da assessoria jurídica do governador. Todos foram convencidos da justiça desse pleito. Essa presidência quer garantir o orador que se encontra na tribuna. Portanto, já aqui antecipado a mim pelo deputado Zé Teixeira, que vai solicitar também pela ordem um horário para que os fiscais de renda também possam fazer o uso da tribuna. Essa democracia tem que prevalecer e permitir com que o deputado que está na tribuna garanta sua palavra. Senhor presidente, essa questão, ela, depois de todo o entendimento da equipe de governo, do jurídico, da Procuradoria-Geral do Estado, do Executivo, o governador encaminhou o projeto à Assembleia Legislativa. O governador não ia encaminhar um projeto que fosse ilegal, descabido e, principalmente, que fosse injusto. Até porque as duas categorias são fundamentais para o desenvolvimento desse Estado. O governador não ia criar uma situação de constrangimento, porque sabe o que poderia ter isso como consequência. Se enviou com convencimento de que está, nesse momento, tentando ajustar uma questão que historicamente foi protelada ou foi jogada para baixo do tapete. Deputada Mara Caseiro, a mudança na nomenclatura do cargo, ela não implica em absolutamente nada com relação a vencimento, com relação à competência, com relação à atribuição. Às vezes os colegas fiscais, não, porque eu acho que com isso, olha, vou dizer uma coisa para vocês, não sou aqui defensor de legalidade. Nós fizemos concurso para a TE, ninguém quer virar fiscal do dia para a noite. Nós queremos o fortalecimento da nossa categoria. O direito dos fiscais está resguardado na própria legislação. Ninguém quer, até porque todos nós temos muito orgulho de sermos ATE, com certeza absoluta. O que nós queremos, na verdade, senhor presidente, é ter o mesmo direito que em outros estados aconteceram, deputado Onevan. Eu fui presidente do Sindicato dos Agentes Tributários Estaduais, fui secretário-geral, muitos, inclusive, colegas que hoje são fiscais, eram ATS, entendem, conhecem essa história.
E naquela época participei ativamente da Federação Nacional do Fisco. A Federação Nacional do Fisco tem hoje em andamento no Brasil inteiro a criação de uma lei orgânica do Fisco Nacional. Para isso é necessário resolver essa questão da nomenclatura. Nós tínhamos, em 1992, quando eu fazia parte da federação, 17 estados no Brasil que tinham o fiscal e que tinham o agente. Dos 17 sobraram 2. Em 15 estados, essa injustiça já foi corrigida. Esse problema já foi resolvido. E nem por isso. E aqui eu quero fazer, senhor presidente, um desafio. Aqui eu quero fazer um desafio. E nem por isso, em nenhum desses estados, nenhum agente virou fiscal. Ninguém virou fiscal. Simplesmente foi dada ao agente a nomenclatura para que possa ser compatível à sua função. Se eu fiscalizo, eu tenho todo o direito de ser chamado de fiscal. Mais do que isso, para finalizar, senhor presidente, mais do que isso, acima das duas categorias. Porque nós estamos aqui na casa com a pauta trancada por conta dessa questão. Porque se o deputado líder fala que não vai votar esse projeto, só esse projeto, não faz acordo de liderança para votar, eu como líder também falo claramente, já disse isso para todos, não faço acordo para votar nenhum projeto. Não faço. E é uma pena. Uma parte, deputada Marilda. E é uma pena, não concedo, por favor, não concedo. E é uma pena. O senhor já teve o tempo para falar, e eu não pedi uma parte. Eu me contive e não pedi uma parte. Portanto, quero terminar o meu raciocínio. Senhor presidente, hoje nós estamos tendo aqui a oportunidade histórica de resolver essa questão. Histórica. Está sendo dada a oportunidade. Eu imagino o quanto foi difícil fazer esse projeto sair do Executivo. E agora nós estamos aqui com a pauta trancada, porque nós não podemos votar esse projeto. Então nós não vamos votar nenhum projeto. Agora eu só lamento, como cidadão acima de tudo, senhor presidente, que o Estado fique refém de uma discussão tão pequena como essa. Porque na verdade, se tivessem os nossos colegas fiscais sendo prejudicados, podem ter certeza absoluta, não estaria aqui fazendo a defesa, não estaria aqui conversando com os outros deputados, jamais cometeria isso, jamais iria defender um projeto que fosse prejudicar alguém, podem ter certeza absoluta disso, jamais. Eu tenho uma história e eu tenho uma postura dentro do parlamento, jamais. E para terminar, senhor presidente, quero dizer mais uma vez. Senhor presidente, somente vai consultar Vossa Excelência, deputada Marildo, democrático como é, quando aqui solicitado pelo deputado Zé Teixeira também, para que se ocupe essa tribuna e possamos ouvir o presidente do Sindicato dos Fiscais, e como Vossa Excelência sempre pautou pelo debate, e também termos a oportunidade de ouvirmos o presidente do Sindicato dos Fiscais. Eu só queria, senhor presidente, com certeza absoluta, com a maior honra, quero ouvir o nosso colega Clóvis. Mas queria solicitar também que nós ouvíssemos o presidente do Sindicato dos ATS, o nosso colega Marco Aurélio. Nós teremos que pautar o tempo, deputado, porque são 10 horas e 50 minutos e, impreterivelmente, a hora do dia começa às 11 horas. Eu vou encerrar, senhor presidente. Se assim for concedido, seriam 5 minutos para cada. Eu queria, então, pedir que nós distribuíssemos 5 minutos para cada e eu encerro o meu pronunciamento aqui. Encerro dizendo apenas o seguinte: a sociedade sul-matogrossense, acima de ATE, acima de fiscal, tem o direito de identificar seus agentes públicos por aquilo que fazem. O ATE é um fiscal e assim tem que ser. Muito obrigado.